Tem uma pergunta que eu fiz aqui, quer ver? Mas é aquilo, se você teve, ok, qual a tua opinião sobre o sobrenatural? E se tu já presenciou algo? Sobre o sobrenatural, então. Senão ninguém vai te ouvir, tem que falar no microfone. Acreditar é uma palavra muito forte, né? Pra assim, dizer que algo realmente existe. Mas se existe de uma forma muito cômica, porque acontece em momentos que a gente não quer que aconteça. Sim. Sabe? É muito de surpresa. Eu fui militar por um tempo, né? Fiz o período obrigatório. Né? Onde que tu serviu? Eu servi no 19, aqui em São Leopoldo mesmo. Que queimou. Aqui queimou. Morei com 18. Né? E eu servi no ano de 2021. E nesse mesmo ano aconteceram muitas coisas. Claro, a gente fica meio lelé da cabeça quando a gente vai pra lá. Isso é de fato. Não é uma crítica nem nada, mas é que assim, nossos sentidos, eles ficam muito mais apurados, né, quando a gente está lá dentro. Porque a gente tem que estar sempre alerta a qualquer coisa que acontece. Né? Só que nesse caso eu acho que eu estava alerta demais. Né? A gente foi para uma operação no final do ano, né? Lá em Bagé, que é uma operação chamada Operação Cadeado, que o batalhão todo praticamente vai, né? Eles selecionam pessoas X e eu era do pelotão de comunicação. E eu fui lá, eu ia para pro terreno, passava mensagens para os meus outros colegas, né? Sabe? Tipo, mensagens criptografadas, enfim. E cada um ficava numa viatura, né? Que é uma 5 tom, caminhão grandão. Aquele caminhão camuflado que vocês veem passando pelo centro aí às vezes, é porque eles estão indo fazer alguma missão, alguma operação ou algum acampamento. E essa operação foi um acampamento de 11 dias, né? Que a gente ficou lá em Bagé. De dia, assim, é um calor, assim, absurdo. E de noite, um frio que parecia que você estava no Ártico. Sério. E era, tipo, novembro. De dia chegava a 36, 37 graus. De noite era menos 4, menos 5. Era um extremo muito absurdo. E voltando ao sobrenatural, né? Isso aconteceu quando eu estava no exército. Lá a gente tira o serviço, né? Que é o serviço de sentinela, né? Os plantões. A gente fica armado, né? A gente fica com fuzil e tal. E a gente tinha que fazer a segurança do acampamento, né? Porque tava lá, tava o capitão, tava o comandante do batalhão, e tava os outros soldados, sargentos, enfim. E eu fiquei perto das barracas, tirando essa guarda. Né? Era um dia que você tirava, no outro dia você folgava. Eu fiquei perto dessas barracas. E eu sou uma pessoa que é meio cômico o que eu vou falar agora, né? Porque, enfim, é uma coisa muito... Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de cachorro, sabe? Tenho medo real de cachorro, porque eu já fui atacado, assim, nem lembro o motivo, mas é que eu também era uma peste. A gente já vai chegar aí também. Tenho medo de cachorro por natureza, né? A minha namorada, ela brinca comigo, né? Bom, eu sou cheia de... Primeira coisa que a gente conversou, né? Não sei de que tu vai ter medo, né? Como é que vocês vão fazer? Isso, a gente vai dar um jeito. A gente dá um jeito. Tem os psicólogos. Não, mas assim, eu tenho... Hipnose. Não, talvez hipnose e tal. Ou tipo, não, eles vão te tratar como inimigo de início e você vai ter que aceitar. Mas eles devem ser bem amáveis, né? Eu acho. Ela tá assistindo aí, ela tá assistindo, ela deve estar dando risada na cara. Eu falo que eu tenho medo de cachorro e ela se matava ainda. Mas quem tem sabe, né? Tem medo. Beijinho pra você. E a questão é o seguinte, eu tava tirando esse serviço e eu ouvi o quê? Um cachorro latindo. Só que não era um latido de cachorro normal, sabe? Era aquele cachorro que provavelmente ia ter num Resident Evil. Era um cachorro que teria, sei lá, no Silent Hill, alguma coisa assim. Meu Deus. Era muito forte. Parecia assim que ele tava agonizando de dor. Né? Só que aquilo era no meio do nada. Não tinha como ter cachorro lá, sabe? E foi a noite toda aquilo, sabe? Mas e aí tu ouvia, tu perguntou pra outra pessoa se estavam ouvindo? Não. Eu não queria assim pagar pra ver, né? Só que a questão é a seguinte: aqui tinha o acampamento, né? Onde é que eu estava fazendo a guarda, e mais lá na frente tinha o matagal. E tinha um rio que cortava isso, entendeu? E tava só eu e mais 3 que estavam de guarda acordados. Tentei passar rádio, caiu interferência, assim, caiu o sinal. E a gente tava numa distância muito curta, sabe? Por isso que eu falo, o sobrenatural é uma coisa muito cômica, né? Não era, enfim, não queria acontecer isso naquela hora. E a gente não pode usar celular nem nada, a gente não conseguia se comunicar. E aquilo começava, sabe? E aí era uma barulheira naquele matagal, sabe? E era uivos, assim, muito contínuo. Isso foi quando? Isso foi em 2020, novembro. Eu não consigo gravar, coisa assim, nada. Não, porque a gente não pode usar celular, sabe? Então, Tu falou. era uma coisa assim que eu tava lá, eu vi, sabe? E aí, eu pra quem, assim, eu uso óculos, né? Só que no dia, eu estava sem óculos. Claro. Né? E eu tenho total certeza, assim, que alguma coisa passou ali.
Aí pronto, aí chegou o cabo que fazia a nossa troca de serviço, né? Que ele falava, não, agora vai pro seu descanso. E aí, voltando, né? Eu encontrei com meus colegas, eu falei, gente, eu tava escutando isso e aquilo. Vocês ouviram também? Todos eles concordaram. E aí a gente ficou se olhando e pensou, pô, meu Deus. E foi a mesma coisa, a gente fez a descrição bateu, entendeu? Aquilo mexeu comigo. Não sei se era porque eu tenho medo e tal, né? Dos cachorros e tal, mas aquilo lá ficou marretando na minha cabeça. Botou na minha cabeça que era um lobisomem. Sabe? Porque assim, era muito bizarro. Era uma sombra grande que eu via no meio dos arbustos e aquele latido forte, né? Coisa que eu nunca tinha visto ainda. E a gente conversava sobre aquilo e, sabe? É muito estranho quando todos falam a mesma coisa, porque eles também viram. Eles tentaram procurar o que A era. gente não queria pagar pra ver, a gente tava armado e tal, mas, gente. Aí agora me veio uma dúvida de jornalismo. E qual é que era o motivo da operação? Operação é uma coisa figurativa, né? A gente faz uma simulação. Operação em prato, era atrás dos ETs. Olha, seria muito interessante. Era uma operação que a gente faz uma simulação de guerra. Bala de prata. Bala de prata. Simulação de guerra? A gente faz uma simulação de guerra, onde a gente simula, tipo, se acontecesse uma guerra hoje, o que a gente faria? Tem algumas, infelizmente, né? Ai. Olha a meta. Ele não falou isso. Não, foi essas que eles estão fazendo simulações. Guerra, claro, guerra de comida. A gente faz a simulação de guerra e aí vários batalhões vão para aquele lugar. Só que a gente não interage um outro, né? Como é um batalhão de infantaria, a gente fazia as funções da infantaria, sabe? Então, tipo, a comunicação vai ficar na área de comunicação. A gente vai ficar passando mensagem, sabe? Tipo, qual a próxima coordenada que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer no terreno, sabe? O que a infantaria deve fazer, entende? Essa era a nossa função, sabe? O pessoal da garagem fazia a função da garagem. Atolou uma viatura aqui, a gente vai ter que desatolar essa viatura, sabe? Então, tipo, de propósito, eles colocavam, tipo, a viatura embaixo do carro e eles tinham que puxar a viatura. Só que a viatura, gente, eu acho que tem o quê? Uma tonelada, não sei. Sei que era uma gentalha, assim, pra tirar ela daquele lugar. Mas, no geral, foi isso, sabe? Foi uma coisa bem tranquila. Não era, sabe, a gente já era soldados formados, né? A gente só estava cumprindo horário. E a gente foi fazer isso pra descontrair, né? Foi o momento que a gente foi colocar em prática tudo que a gente aprende o ano todo, sabe? Foi uma coisa assim que eu não me arrependo, sabe? Eu adorei ter essa experiência. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Com certeza. É uma frase assim de dar tapa na cara e, né? Sabemos da sua alma grandiosa. Então... No geral, foi isso a operação. Foi só uma simulação, né? Nossa operação de missão real, né? Claro, tem casos que o exército realmente vai, né? Mas como nós éramos nacional de recruta, era aquilo que tinha pra nós. Sim. Né? E pra mim foi mágico. Aí eu não sei. O que tu achou que era, assim? Ficou nisso na sombra, assim, não sabia. Eu não sabia, tio. Na hora me deu tanto desespero, porque podia ser um cachorro. Eu ia ficar com medo igual. Eu ia ficar se fosse um cachorro igual. Pois é que geralmente a gente sabe, quando você ouve um cachorro, um latido, você sabe o que o cachorro é forte, médio, grande, sim. Mas sabe, né? Sim, só que era uma coisa fora do normal, nunca tinha daquilo. Sabe? Eu sabia que era um latido. Será que eles não colocaram pra chamar a atenção de vocês? Pra dar acho que não. Tava todo mundo dormindo. Tipo, era uma coisa séria, sabe? Eles não iam. Porque tem muita gente que é